somos educadores, que convivemos com as nossas crianças, que a gente permaneça aqui, porque o estudo de hoje, continuação do que nós fizemos na semana passada, então é muito interessante, muito bom mesmo. Então nós vamos à leitura do Evangelho e nós abrimos no capítulo 8. Bem-aventurados que têm o coração puro. E o item é o item 15, que diz assim para nós: se é assim, pode-se dizer que e durará para sempre, pois se ele desaparecesse, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade toda seja transformada em homens de bem. Nenhum homem procurará fazer o mal ao seu semelhante e todos serão felizes, porque todos serão bons. Esse é o estado dos justos, onde o mal foi excluído. Esse também será o da terra, quando ela tiver progredido suficientemente. Porém, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, além disso, de habitação e exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados do mal, e que são rejeitados pelo mundo que se tornaram felizes. Essa é uma passagem que vem falando, né, o ensinamento a respeito do escândalo, que a vossa mão não seja motivo de escândalo, e se for, cortai-a. Então, ele no item 14 vem falando que há necessidade do escândalo, porém, ai daquele que o praticar. Né? Então, nós vamos fazer agora a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para darmos continuidade à arte moral de educar os filhos. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui podermos estar reunidos, buscando esses conhecimentos importantes, hoje em especial, que nos ajuda na educação dos nossos pequenos. Ampara-nos, Senhor, dê-nos a harmonia, o equilíbrio, para que possamos colocar tudo isso que aqui estamos aprendendo, conhecendo, que possamos ter a coragem de praticarmos no nosso dia a dia. Envolva, Senhor, a nossa amiga Heloísa, que fará o estudo da noite de hoje para todos nós. Que ela possa ser intuída pelos seus guias e mentores e que a sua palavra esteja sempre de acordo com a tua vontade, Senhor. Envolva a todos nós, companheiros, que aqui estaremos, ajudando-a nesse trabalho, vibrando nesse trabalho, participando e buscando as informações necessárias. Assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em que possamos dar por iniciado os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Minha amiga Elô, estou passando para você. Liberando aí, não sei, tem duas mãos levantadas ali e não é a da Elô. Vamos lá. Boa noite, Julinha. Desculpe, mas é que nós temos já as pessoas escaladas no dia a dia, tá? Bem, vamos iniciar dando boa noite a cada um de vocês. Nossa sala até o momento está bem bonita, bem florida, né? Com Beth, Nina, Xamã, Elô, Nina Mil, nossa Lúcia, Vitor, Regina, quanto tempo, Zeli, Miriam, Zanza, Nando, Cleo, espero que os dois estejam aí bem juntinhos, né? Zaninha, TC,
Bonzinho, Deus Azul e Braz, que nós possamos realmente... Ai, que lindo, Cláudio! Que Deus abençoe os dois, que estejam muito bem. E nós estamos hoje, como já foi visto aqui no banner da nossa salinha, vendo a segunda parte do capítulo Os Deveres de Amor, do livro A Arte Moral de Educar os Filhos. E a gente percebe que esse livro vai ser assim um livro para constante leitura dos pais, educadores e evangelizadores, porque nos faz relembrar a função de cada um, a maneira como devemos trabalhar, atitudes a tomar e o conhecimento que devemos o tempo inteiro buscar, certo? Na semana passada, todos nós que estávamos na sala lembramos que a Beth falou que esta parte é ligada ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mais exatamente os esclarecimentos trazidos por Santo Agostinho, parte que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. E esse capítulo e esse item me faz muito lembrar quando nós, todos aqui, fomos filhos, criança, como agimos, como fomos tratados, mas acima de tudo, como trabalhamos a educação que recebemos, como a aceitamos. Alguns receberam excelentes educação com o pai muito bem preparado. Outros não tiveram essa possibilidade, tiveram problemas com pais, mas cada um de nós veio caminhando de acordo com as suas necessidades e com as suas atitudes diante do que tivemos. E agora é nossa hora de repor aquilo que sabemos que foi correto, aquilo que necessitamos e de como agir com os nossos filhos. Vimos a finalidade da reencarnação, né, na situação de resgatar, reconciliar, corrigir, educar, aprimorar, aperfeiçoar para a vida superior. Vimos também que há necessidade de conhecer melhor os deveres, a boa formação, caráter e sentimentos dos filhos, assim como a educação moral, que é o enriquecimento da personalidade espiritual, e a nossa prestação de contas a Deus, que é uma missão intransferível e que nós precisamos rever as dívidas passadas. E por fim, a preocupação básica da educação como dever de amor, o adiantamento moral de nossos filhos. Agora chegou a hora de ver a nossa situação e as nossas atitudes que precisamos observar e trabalhar, cujo título é Duas Faltas Graves. E ele trabalha esse título no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo,
do capítulo 14. Lembram-se? Santo Agostinho nos fala: mas há muitos dentre vós, em vez de expulsarem por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. É interessante e seria muito bom a gente gravar esse trecho para ver a importância da educação e do cuidado que devemos ter com os nossos filhos. Olha só: expulsar por meio da educação os maus princípios inatos. Ah, mas é tão bonitinho aquele neném de 1 aninho da linguinha. Não é, gente? É tão bonitinho ele da linguinha. E ele bater? Aquela mãozinha fofinha. Bater quando a gente passa a mãozinha fazendo carinho. Ah, é tão bonitinho, não é, gente? Tudo é bonitinho na criança. E ela morder? Qual é o problema de uma criancinha morder o outro, morder seu dedo? É normal. Muitas vezes nós falamos isso, nós tomamos essa atitude, ou, na maioria das vezes, vemos outros fazerem isso. Eles são muito pequenininhos, não sabem o que estão fazendo. Quando crescerem, vão aprender. E vão aprender como? Regina, muitas das vezes sim, a gente também não pode generalizar, né? Mas muitas das vezes sim. Porque desde pequenos precisamos saber diferenciar o certo do errado. E é exatamente, gente, aquele ditadozinho que os mais velhinhos aqui, assim, que já chegaram aos 14 anos, né? Sabem que é de pequenino que se torce o pepino, só que a gente pensava no sentido de bater, não é? Mas no sentido de aprender, no sentido de perceber que não fez, não tomou uma atitude que a agradou. A criança precisa perceber isso. Afinal, é assim que ela trabalha conosco. Quando nós tomamos atitudes com ela, ela nos dá um retorno. Ela nos dá o retorno com choros, com gritos, com birras, não é? Mas ela nos dá um retorno pelo que fazemos com ela. Então, precisamos também dar esse retorno. Este retorno dela perceber que não agradou, que deve evitar aquela atitude. E isto é em qualquer fase da vida. Porque aprendemos pela exemplificação, pela visão, pela audição. Apesar que muitos de nós aqui aprendemos pela pele, não é? Vocês se lembram da pele, quando a mãozinha da mamãe encostava na nossa pele? Muitos de nós aprendemos daquela maneira. Mas graças a Deus, hoje, nós já conseguimos trabalhar a educação deles de uma maneira mais branda, mais tranquila e muitas das vezes, muitas mesmo, mais eficaz. Mas vamos ver o que Walter nos fala sobre essa parte. Olhar do pai.
Mas isso aí é um pouquinho mais antiga, né, Nina? Segundo os sábios esclarecimentos do Espírito Santo Agostinho, são duas as faltas graves cometidas pelos pais na orientação educacional aos filhos. Primeira, descuido na orientação e prática do bom caminho aos filhos. Segunda, a culposa de autoridade moral no trato com os deveres e obrigações deles. Bem taxativo, né, gente? Ele não deixa margem para incertezas. Ele nos diz exatamente o que devemos fazer. Com estas duas deficiências, os pais invigilantes não promovem nada para extirpar a parte infeliz da personalidade das crianças e ainda favorecem inadvertidamente o crescimento do materialismo, das más tendências, do mau temperamento e das más ações deles. O descuido dos pais espíritas nasce basicamente de sua voluntária ignorância da doutrina espírita, indiferença aos valores morais do Evangelho exemplificados no reino doméstico. Percebam essa frase. Valores morais do Evangelho exemplificados no reino doméstico. Desprezo pelo progresso moral dos filhos pequeninos. Despreocupação com a boa conduta moral deles. Desatenção para com o desenvolvimento de suas boas qualidades. Esse parágrafo nos faz manter a mente voltada para a gravidade das atitudes que devemos tomar para trabalhar aqueles espíritos que foram colocados em nossas mãos para melhorar-se, para evoluir. Braz nos colocou que antes da Constituição de 88 era comum chegarmos em uma oficina mecânica e ver um filho de 10 anos desmontando o motor junto com o pai e ainda estudava. Hoje não pode mais. E formava homens de bem. Muitos pais ainda trabalham no sentido de direcionar os filhos para uma profissão. Só que não tão, vamos botar uma palavra mais branda. Não assim no sentido de obrigar o filho a trabalhar para ele, mas para ele trazer em si ocupações, exatamente, não por imposição, mas para ajudá-lo no sentido de conhecer, de trabalhar a parte mecânica, de trabalhar a parte física, até coordenação motora seria bom. A questão, Braz, dessa Constituição é: a lei, ela deve ser trabalhada da melhor maneira para cada um de nós. Tanto que a gente vê que fala, geralmente assim, os advogados sabem trabalhar a lei de acordo com eles. Nós também devemos saber trabalhar da maneira correta as leis que temos. Agora, a Zaninha já não falou. Há diferença entre essa situação dos casais terem filhos, né? Ou serem pais, que foi uma ideia muito boa que ela nos colocou. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque eu gosto muito de brincar com as minhas mães, que eu falo assim, ter filhos é fácil. Elas, não, é difícil. Se fosse difícil, ninguém teria 5, 10, 15, 20 filhos por aí afora. O difícil realmente é trabalhar aquele espírito colocado sob nossa responsabilidade. Isso mesmo, Zaninha.
Mas vamos nós saber o que Walter nos fala sobre o descuido. O descuido dos pais espíritas nasce basicamente de sua voluntária ignorância da doutrina espírita. Olha, ele está falando dos pais com conhecimento espírita, hein? Ai, desculpem, nessa parte a gente já leu. Vamos ver aqui. Os educadores do coração no lar preocupam-se, infelizmente, com a beleza física das crianças, sua aparência pessoal, o seu crescimento físico, o brilhantismo da inteligência, as facilidades para aprender as lições que exijam raciocínio e memória, o exato cumprimento das tarefas escolares diárias, o desejo restrito de alcançarem sempre boas notas, manterem uma razoável saúde orgânica, terem uma boa alimentação, atenderem aos seus folguedos e brincadeiras, o gosto pelos brinquedos, a prática dos esportes e os pendores artísticos. Olha, isto não resta a menor dúvida, é muito importante. Então vejam, trabalhar tudo isso aqui que foi falado também deve ser, óbvio, cuidar da saúde, a área esportiva, a brincadeira, a alimentação, o descanso, tudo isso realmente a criança tem direito. Isto é super importante. E qualquer criança, seja de qualquer nível socioeconômico, pois todos merecem o melhor que os pais e a sociedade lhes possam oferecer. Agora, deixar nossos filhos passar todo o período infantil na prática somente desses valores humanos transitórios, com total ou parcial desprezo pelos bens espirituais da personalidade, é demonstrar total abandono consciente na boa formação dos sentimentos e do caráter elevado da criança. Formação dos sentimentos e do caráter elevado da criança. Nenhum pai e mãe quer o pior para os filhos, mas no campo moral e espiritual, os pais devem estar mais bem preparados para atender, olha que frase, gente, as profundas necessidades dos espíritos que apontam no lar, na condição de filhos transitórios. Aí é que vem a diferença que a Zaninha nos falou: ter pai, ter filhos, ser pais. Agora nós falamos sobre descuido. Vamos ver a culposa fraqueza, que foram as duas, é outra falta grave, pois se manifesta quando os pais e mães deixam os filhos soltos na estrada da liberdade, sem limites e da indisciplina. A Zaninha acabou de falar isso, lembra, Zaninha? Tá aí o que você nos relatou. Os pais que deixam soltos, sem limites, com liberdade, sem limites e com indisciplina. Atendem todos os caprichos das crianças. Não se importam com o mau comportamento deles. Dão muito amor, mas com excessivo carinho e superproteção. Protegem em demasia os filhos, deixando-os na inércia e libertinagem. Deixam-nos praticar o que mais desejam fazer, sem se importarem com a boa conduta, facilitando-lhes fazer exigências. Cultivar a preguiça sistemática e viver as facilidades, sem nenhum esforço da parte deles para conseguir algo com mérito próprio.
Esses maus comportamentos influenciam negativamente a mente e o coração dos filhos, fragilizando-lhes o caráter, tornando-os totalmente dependentes da vontade e decisão absoluta dos pais. Exatamente, Brás, como a grande maioria, né, chamam esses tipos de filhos, filhinhos de papai. Ou filhos de papaizinho, né? Eu não sei de onde que você é. E isso não é só ricos que cometem este erro. Nós, muitas das vezes, cometemos... Boa noite, Juliana, seja muito bem-vinda. Nós, muitas vezes, cometemos também erros nesse sentido, de ceder aos nossos filhos, sem eles perceberem que precisavam melhorar para adquirir aquilo que recebeu, que eles precisam reconhecer que muitas das vezes um não é por necessidade da família. Então não devemos colocar só nas mãos dos ricos. Muitos pais, às vezes, com necessidades extremas em casa, também fazem isso com os seus filhos. Cuidemos disso. Não são só os ricos. Analisemos as nossas atitudes com os nossos filhos em todos os tempos. O espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, né, oferece bela advertência aos pais a obra Lázaro Redivivo, quando assim declara: dentro do novo mundo e principalmente em nosso país, as crianças são pequeninos, olha, e detestáveis senhores do lar, que aos poucos se transformam em perigosos verdugos. Enchemo-las de brinquedos inúteis e de carinhos prejudiciais, sem a vigilância necessária diante do futuro certo. Lázaro Redivivo, psicografia de Chico Xavier, lição 15, no livro Respostas do Além. É exatamente isso mesmo, Nina Mil. Muitas das vezes isso ocorre sim. Nós que trabalhamos em escola vemos isso ocorrer. Deixa-se de colocar muitas coisas em casa para atender às vontades dos filhos. Não sei essa questão da luz, mas eles passam por situações, mas essa situação das crianças é a mesma do cigarro e da bebida. Muitas pessoas que dizem que passam fome, que passam necessidade, não deixam de fumar e não deixam de beber. Não deixam de ser vícios que são aí trabalhados e que mereceriam ser trabalhados para melhorar e para se libertar. Isso ocorre muito. Por isso que a gente fala que não é só com os ricos. Estamos num momento grave da humanidade, quando as ondas de desequilíbrio se avolumam em todo o mundo. Os pais, para vencer este impacto das sombras, devem buscar mais luz para o seu entendimento e mais força de fé para seus corações suportarem os embates difíceis e embaraçosos na lide doméstica. Essa parte aqui me faz lembrar como nós devemos realmente analisar as nossas atitudes com nossos filhos. Parem, reflitam, façam como Santo Agostinho sempre falou. A cada noite, relembremos nossas atitudes. E aqueles que ainda têm oportunidade de trabalhar os seus filhos,
que o façam pensando nestas palavras, de como devemos trabalhar os nossos filhos, os espíritos colocados em nossas mãos, sobre nossas responsabilidades para a evolução espiritual. E olha a advertência, são difícil, como podereis pensar, que realmente, né, gente? Até agora nos falou a dificuldade. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Ainda lá no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Walter nos esclarece mais ainda. O sábio espírito Agostinho afirma que a tarefa não é tão difícil, mas não nega que é difícil. Se a gente parar para analisar o que foi lido até agora, vai algumas vezes pensar, nós então teremos que ser duros com nossos filhos? Não devemos dar trégua? Observem, os pais estão lidando com espíritos que trazem em sua personalidade profunda, na subconsciência, experiências e vocações, imperfeições e vícios de séculos e milênios, que não se transformarão simplesmente com algumas palavras enérgicas, bela orientação doutrinária e postura dogmática pelos educadores do lar. Isto, boa parte dos pais faz, mas não consegue vitória moral contra o espírito ignorante, rebelde e violento. Nossa, percebam, ele fala que uma boa parte dos pais já cumpre isto que nos foi passado, mas a vitória moral contra espírito ignorante, rebelde e violento nem sempre se consegue. Nós temos hoje em dia muitas vezes crianças que têm atitudes realmente de uma maneira tão impregnada, negativa, que a gente fica assim estarrecido nas escolas. Mas é nessas explicações que podemos entender. Para a tarefa educativa no ambiente familiar, não é necessário muita cultura do mundo e formação acadêmica. Tanto o pai e a mãe de poucos recursos intelectuais, como aquele de maior cultura intelectual, podem executá-la. Olhem o que ele nos diz que é exigido. Pois exige-se a prática da responsabilidade moral, a fé sincera, a religiosidade no coração, a boa conduta moral, o sentimento de amor e a segurança educacional dos bons exemplos no testemunho pessoal. Elô, se você puder, eu gostaria que você recolocasse esse último parágrafo que você colocou. Observem, gente, que nós é que somos os pais, nós é o que somos educadores, evangelizadores, que devemos exemplificar. Por isso mesmo, Meirinha, porque os reflexos do ambiente familiar vão para as escolas,
para os centros espíritas. Mas se nós, como evangelizadores, como educadores, não fazemos esta parte que é, olha só, a prática da responsabilidade moral, a fé sincera, a religiosidade no coração, a boa conduta moral, o sentimento de amor e a segurança educacional dos bons exemplos no testemunho pessoal. Nós é que precisamos trabalhar isto, mostrar àquelas crianças ou adolescentes que estão sob o nosso convívio, precisamos mostrar que há possibilidade de agir desta maneira com os nossos exemplos. Porque se dependermos desses pais que vocês mesmos estão comentando, que dão um mau exemplo, que têm atitudes erradas, se eles agem assim em casa, e nós também não exemplificamos em nossas escolas, em nossos centros, nós também teremos problemas. Olha aí, Elô, nos auxiliou com uma palavra tão conhecida, né? O exemplo sempre arrasta. Então, nós pais temos que estar vigilantes no que estamos passando, né? Passando como exemplo. Porque, olha, gente, até há um tempo atrás, era muito bonito ver os pais proibindo os filhos de fumar com o cigarro na mão. Nós proibimos filhos de beber com a bebida na mão, dizendo, quando você for mais velho, você vai poder fazer isso. Isto quer dizer que é certo. É um modelo. Aquela pessoa a quem eu admiro, aquela pessoa que eu amo, a quem eu devo a vida, está trabalhando em atitudes que com certeza eu terei mais tarde. Aquela velha história que eu outro dia ouvi no rádio. Ai, meu filho, nós fomos no clube e não deu tempo de você fazer o dever de casa. Você diz lá que você estava doente. Então, olha que lindo ensinamento de como mentir na escola. Quem está me ensinando? Meu pai, minha mãe. Gente, o modelo. Então, nós temos que ser o exemplo. Se o professor grita em sala de aula que não é para gritar, opa, tem algo errado nessa história. Não é para gritar, mas você pode. Não é para xingar, mas meu pai xinga. Não é para fumar, mas minha mãe fuma. Então, nós precisamos trabalhar exemplo, modelo. Gente, lembram-se quanto que a gente olhava os professores, os pais, nos admirávamos e queríamos ser iguais. As pessoas que a gente mais gostava, a gente queria fazer igual, agir igual. Isso, Zaninha, são modelos. A nossa casa é modelo. Inclusive, por exemplo, digamos que em alguma família aqui temos pais que não são lá muito coerentes em suas atitudes. Mas se ele tem um tio, um avô, ou alguém da família, que pode ser um de nós aqui, que exemplificam, que trazem os bons exemplos, nós podemos trabalhar essa criança de uma maneira melhor. Fazer com que elas não venham. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não sou pai, eu não sou tio, eu não sou isso. Mas todos nós somos educadores onde nós estivermos. Então, se nós exemplificamos, nós podemos ser modelos de alguém. Modelo, Meirinha. Não que nós vamos mudar aqueles,
mas a evangelização por atitude. Se eu trabalho sempre de uma maneira correta, sorrio, abraço, distribuo amor, gosto de ouvir, faço com que a criança queira estar perto de mim, eu seria um exemplo para ela. Sou uma evangelizadora de exemplo. Isso mesmo. Olha aí, a Julinha tenta passar para os sobrinhos. Não só uma palavra, mas atitudes. No início, muitas crianças não gostam muito de quem cobra disciplina. Mas depois elas mesmas sentem falta. Elas sentem falta de ouvir, de ser ouvida. Então, aos poucos, você vai trabalhando e fazendo com que ela goste daquela maneira que eles falam, certinha de ser. Mas elas precisam ver que isso tem benefício. É esse trabalho que nós todos aqui temos a desenvolver. Afinal, sob o ponto de vista educacional de hoje em dia, né, dessa cultura material, Jesus não era educador, certo? Ele não tinha formação pedagógica. E que mestre exemplar nós tivemos? Gandhi não teve uma formação acadêmica pedagógica, mas exemplificou o melhor modelo de combate à violência com paz. Então nós todos somos educadores. Vamos trabalhar para educar com os nossos exemplos. E vamos continuar com Walter, que nosso tempo está passando. Oi, Joel, seja bem-vindo. Quanto tempo? Continuando aqui, nós vamos para a doutrina espírita tem muito a oferecer em matéria de esclarecimentos quanto aos segredos da educação da alma dos filhos, como cuidar de sua personalidade espiritual, compreender a lei da reencarnação, a organização e os laços de família, a causa das imperfeições morais em cada espírito, conhecer bem a doutrina para dar orientação segura ao entendimento dos filhos e saber aplicar os princípios educativos do Evangelho do Cristo nos acontecimentos psicológicos na sala de aula viva do lar. Conhecer realmente de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. As nossas perguntas do Livro dos Espíritos, né? Precisamos saber do nosso passado para elaborar o presente e vislumbrar um futuro melhor com o nosso trabalho atual. Os pais precisam desenvolver o conhecimento espírita, a fé racional na inteligência, a fé viva no coração, a convicção dos princípios espíritas, a lucidez espiritual na visão da vida e dos homens, o amor que jamais desanima, a decisão que não titubeia em nenhum momento, por mais embaraçoso, a abnegação para jamais fracassarem nos trabalhos de amor e dedicação aos filhos queridos. Trabalhos de amor e dedicação aos filhos queridos resume a tarefa complexa em torno dos nossos filhos, mas que nos diz jamais desanimar, não titubear e trabalhar com a abnegação. Realmente
A tarefa é complexa, né, gente? Mas o bom é que ele nos diz: todos nós podemos ser capazes de concluí-la. E aí, terceira tarefa aqui, nosso terceiro ponto: a ingratidão dos filhos. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de serdes pagos mais tarde pela ingratidão. Essa partezinha ninguém quer, né? Mas foi o que nos disse Santo Agostinho, ainda no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo número de pais não são bastante sérios, e nós já falamos sobre isso aí anteriormente, né? Em seus trabalhos na boa formação moral do caráter dos filhos. Não devem se assustar se mais tarde os filhos insensíveis, já adultos, responderem com abandono voluntário, a ausência afetiva, a falta de apoio e carinho, e a indiferença glacial aos sofrimentos e dificuldades dos pais velhos. E como nós vemos isso, né? Muitas das vezes sem entender, mas vemos muito esse tipo de atitude. Isso demonstra muito bem o retrato perfeito do egoísmo e do orgulho no coração deles. Dentro do Evangelho, é doloroso ver os pais velhos e doentes abandonados, que fizeram de tudo pelos filhos, a fim de crescerem com saúde, inteligência e desenvolvimento físico. Os pais muito sofrem e sofrerão com esta posição dos filhos ingratos. Mas estes não sabem que muitos sofrerão mais tarde, principalmente na vida após morte. Quando sua consciência acusar profundamente essa grande falta cometida contra quem muitos amou e cuidou deles com toda abnegação e sacrifício constantes. A ingratidão dos filhos para com os pais é a maior ingratidão que se conhece sobre a face da terra. Pais, não deixeis o coração secar pela ingratidão de vossos filhos. Amai-os, orai por eles. Vós ainda sois os guardiões de suas almas. Deus assim espera e deseja a vossa vitória, mesmo que seja dando prosseguimento aos vossos trabalhos educativos em futura encarnação junto deles. Só para, apesar de ter um pedacinho grande aqui para a gente concluir, a gente só vai lembrar uma parte que fala assim, eu li uma vez o livro Carandiru, e uma parte, todo mundo, cada um teve sua parte que gravou daquele filme, mas como eu não assisti o filme, eu li só o livro. Uma parte que me gravou foi uma entrevista que ele fez a uma mãe que de 15 em 15 dias andava 600 quilômetros para visitar o filho, que do ponto de vista de penitenciária não valia um centavo furado. E ele perguntava por que tanto sacrifício, se ele mesmo já não a retribuía direito. E ela respondeu: porque eu ainda vejo aquela criança amamentando no meu peito. Essa parte gravou muito em mim. O quanto que muitas mães têm uma dedicação que não tem retribuição. E nesse momento nós só podemos orar por essa criança que ela ainda vê e por essa mãe. Pela mãe, para ela ser cada vez mais abençoada. E pelo filho, para que ele um dia possa vislumbrar a luz que ele está dando às costas. E quando nós vermos essa ingratidão, nós só podemos orar pedindo para que a luz alcance a estes seres ingratos e que abençoe a todos aqueles que passam pela ingratidão. E vemos agora no quando tudo fizeram. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito,
não tem do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Assim nos relata ainda Santo Agostinho no item 9 do capítulo 14 do Evangelho. Que capítulo, hein, gente? Acho que a maioria de nós já leu tantas vezes esse capítulo e não havia relacionado a importância dele. Boa noite, GB. Você é da ingratidão dos filhos? Um bom número de pais e mães acredita que fez inegavelmente tudo certo e tudo de bom para os filhos. Exatamente, Elô. Ensino puro, uma verdadeira cartilha para nós pais. E a gente, assim, como quase tudo do Evangelho, né? A gente lê, mas não dá sua devida importância nas palavras, nas frases que estão sendo transmitidas. Por isso que fala que a gente passa a vida inteira a ler o Evangelho e um dia a gente aprenderá. Um dia. Raros acreditam que erraram ou foram deficientes nos cuidados espirituais com os filhos. Isso mesmo, Zaninha. A educação é uma arte. Analisemos com mais cuidado que Santo Agostinho esclarece que são aqueles pais que realmente tudo fizeram pelo adiantamento moral dos filhos. E não simplesmente que fizeram tudo de bom. Nossa, nesse pedaço aí eu falei, simplesmente fizeram tudo de bom? Eu me senti assim, lá embaixo com essa leitura, gente. Desculpem assim o desabafo, mas eu me senti. Olha só, simplesmente que fizeram tudo de bom para eles no sentido de bens materiais, alimentação, escola, livros, diversão, saúde, esporte. Em suma, vida saudável. Só isso eu já cansei só de pensar no tanto que a gente tem que trabalhar para alcançar. E eles chamam isso de simplesmente. Você ri, Alô? Eu não achei nem um pouquinho engraçado. Me senti. Mas ele fala, realmente muitos pais ficaram presos exclusivamente às preocupações materiais e intelectuais dos filhos. Saúde física, sim, Zaninha, mas intelecto também. Não basta atender somente às necessidades do corpo, da inteligência, do desenvolvimento da compleição física e conservação da saúde orgânica. Indispensável trabalhar com carinho e cuidados na boa formação moral, zelando pelo desenvolvimento dos bons sentimentos e bons hábitos que devem nascer no coração deles. Estão vendo? Lembra agora por que eu já cansei? Saúde física, tudo bem. Intelectual, toda a área material, a gente já trabalha o dia inteiro. Agora eu entendi a tarefa complexa. Mas é complexa, Janinha. Você fazer isso tudinho e ainda se preocupar. A salvação é que é uma tarefa complexa, mas todos nós temos condições de alcançá-la com êxito. Que maravilha, né, gente? Os pais que tudo fizeram pelo adiantamento moral dos filhos, mesmo sofrendo grande angústia e desilusão, por eles têm muito mérito aos olhos de Deus. Eu que o diga, tem mesmo. E eu aplaudo a essas pessoas. Que maravilha! Alcançaram com êxito a tarefa dada. Se o retorno não foi o que se esperava, com certeza
o retorno espiritual será enorme. Os pais que pouco fizeram ou nada fizeram pelo aperfeiçoamento moral, em recebendo a ingratidão deles, fatalmente irão encontrar-se na vida após a morte com a consciência culpada e o remorso devorador devido ao relaxamento moral e ao descuido com os maus exemplos aplicados aos filhos em todo o período infantil deles. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 191, disserta sobre os filhos rebeldes, falando ao coração de todas as mães e pais sofredores. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Para suportar o impacto das experiências dolorosas no relacionamento familiar, junto aos filhos doentes moralmente, os pais precisam crescer no conhecimento espírita, na fé raciocinada, na fé viva e corajosa, e no amor incondicional para aproveitar as lutas e angústias do lar para o desenvolvimento moral e espiritual deles, mantendo-se firme no amor e na boa orientação. Emmanuel foi assim, lá no fundinho, para perceber que nós temos a nossa tarefa. Devemos realmente fazer o possível para alcançar êxito nela. Se tudo foi feito, nossa consciência está tranquila, entreguemos a Deus, porque só Ele vai poder burilar esta criança, este ser colocado sob sua responsabilidade. Mas aí vem o que Santo Agostinho nos pede. Temos que ter ciência que realmente fizemos o possível para alcançar êxito em nossas tarefas. Precisamos analisar o tempo inteiro. Muito mesmo, GB. Profundíssimo mesmo. Gente, eu sei que já passou um minutinho, vamos só encerrar. Tem uns 2 pedacinhos aqui, pelo menos para ler, para a gente guardar no nosso coração, e vamos fazer o nosso encerramento. Estou sentindo saudade da Nininha, que pouco participou aqui hoje, hein, Nininha? Mas tudo bem. Andréia também, mas mesmo assim são muito bem-vindas. Só a vibração de vocês já é boa para a nossa salinha. Em futura encarnação, quando a amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Olha só, Santo Agostinho nos consolando e nos dando a certeza que nossa tarefa alcançará êxito um dia. Nossa semente brilhará, dará frutos maravilhosos. Lá, ainda no item 9 do capítulo 14. Obrigada, Andréia, e obrigada, Nininha, também pela resposta. Os pais amorosos e responsáveis que sofrem imensa amargura com o insucesso de seus melhores esforços educativos, motivados pela ingratidão dos filhos, obterão grande consolação e paz em seus corações na vida após a morte. A fé e a esperança continuam em seus corações.
O amor aos filhos continua a vicejar no terreno dos seus corações. Como a vida continua e a lei de evolução nos convida sempre a avançar e progredir. Deus dará aos pais abnegados uma nova oportunidade em futura encarnação para retornar e repetir a função de pai dos mesmos filhos difíceis de ontem, que só lhe deram desgosto e tristeza, para executar aquela educação moral e espiritual que realmente venha a salvar esse espírito ignorante, rebelde e infeliz do caminho do mal. Que maravilha, hein? Se a gente conseguir isso o mais breve possível. Que conseguir, conseguiremos. Na vida espiritual, os pais abnegados continuam amando seus filhos, agora com os olhos mais lúcidos e iluminados. Passam a vê-los na condição de pobres espíritos sofredores e ignorantes, em situação moral muito triste e sombria, necessitados de muito amor e assistência, para retornarem a um novo corpo, para recomeçarem numa nova existência os bons propósitos na reeducação dos sentimentos enfermos. Assim como esses pais que nós falamos tanto no início, que não educam, que não trabalham, também terão essa oportunidade como filhos mais tarde para aprenderem a ser pais. Ensinamos também os nossos filhos a serem pais. E esses pais de hoje foram ensinados de alguma maneira. Não aprenderam, ou não aprenderam de maneira correta, mas terão novas oportunidades. Vamos orar por todos eles. Não é, Zaninha? Precisamos trabalhar esses nossos pais, nem que sejam em nossas orações. A dor moral. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Essa frasezinha já diz tudo, né, gente? A gente pede dinheiro, chora, reclama, bate, briga, mas quando a ingratidão, a dor é moral, é difícil a gente mesmo chorar, mesmo espernear, ela grava no nosso coração. E tá lá. Item 9, capítulo 14. Acho que depois de hoje vai todo mundo ler esse item todinho, né, gente? O capítulo inteiro, mas esse item nós vamos gravar no nosso coração. Existe a dor física e a dor moral. Inegavelmente, todas as duas provocam muitos sofrimentos e situações desagradáveis para a alma humana. Porém, a dor moral é a mais profunda e provoca bem maiores e indescritíveis sofrimentos, porque fizeram a organização sensível do coração humano. Somente o bisturi infalível do arrependimento é bastante poderoso para operar profundos ajustes no coração, na consciência e transformações educativas nas engrenagens do coração, mudando para melhor o destino do espírito culpado. É interessante essa questão de que não basta só arrependimento. Tem que ser feita uma cirurgia de transformação. A dor física cessa algum dia com a cura da enfermidade, a desencarnação ou o alívio ou solução dos problemas materiais. A dor moral não passa em momento algum, somente será aliviada à medida que o espírito trabalhar sinceramente pelo seu arrependimento, transformação moral, mudança de comportamento, educação moral, reconciliação com os adversários. Gente, vamos nós, essa é a nossa meta. Reparação justa dos prejuízos provocados a outros, prática do bem e trabalhos edificantes. Quanto mais fé verdadeira, amor no coração e submissão à vontade de Deus possuir a criatura humana, uma solução, mais força de realização e mais resistência moral possuirá para enfrentar, suportar e vencer as provações da experiência humana. E lembremos, gente, nós também já fomos filhos
Alguns já são pais, outros serão. Mas lembremos que cada um faz do que recebeu o melhor de nossa vida. Lembremos que nós podemos receber muitos dardos, mas com a mágica do amor incondicional, podemos transformá-lo em luz e devolvê-los em forma de amor. O amor é isso, é transformar o que dá e o que recebe, a tudo e a todos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Senti falta da participação de alguns, mas 2 já disseram que estavam só ouvindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a Heloísa que chegou agora e a Mirita. Nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, que se iniciou às 20h40. Toda segunda estamos aqui estudando o livro A Arte Moral de Educar os Filhos. Peço desculpa a todos pelo atraso do nosso trabalho, mas 9 minutinhos com Walter, com Santo Agostinho, vale por muito tempo de nossa vida. Heloísa, mas venha, 20h40, toda segunda estamos aqui. Você quer nos dar o prazer da sua palavra fazendo a oração final ou quer que eu encerre? Obrigada a vocês pela participação, pela atenção e pelo carinho de participar da nossa sala. Pessoal, todos que têm filhos, domingo às 17h30 temos atividade para crianças de 7 a 13 anos. Depois, às 18h15 temos atividade de 13 a 17 anos. E sexta-feira à noite, a Elô vai lembrar qual é o horário. Nós temos para os jovens de 18 aos 81 ou mais. Está liberado, certo? Obrigada a vocês. Um abraço a todos. Tenham uma excelente noite. Muita paz, muita luz no coração. Passando, Elô. Silvia, minha amiga, obrigada. A gente pede até desculpa se ficou um pouquinho corrido, né? Mas a gente está tentando manter o nosso organograma lá, o nosso programa. Então, para não tumultuar os nossos outros amigos, né? Então, a gente pede assim, desculpa, Silvia, mas foi ótimo o estudo. Agradeço muito. Nada não, Nina, que nada. Então, vamos assim a nossa prece, né? Agora a gente já gravou capítulo 14 do Evangelho, né? Item 9. Ali é um passo a passo e tanto, sabe? Quem puder, faça a leitura desse capítulo, porque ultimamente, assim, a gente vê como é importante, né? A fixação das coisas na nossa mente, porque quando a gente fixa, a gente sempre lembra na hora de agir, a gente vai e breca, policia, né? Segura aquela situação, né? Não é o que falam? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más tendências? Então, através daquela fixação, a gente consegue domar, numa hora assim tempestiva, né, os nossos impulsos momentâneos. Então, vamos agradecer a Deus. Silvia, mais uma vez, muito obrigada. Beth, Nina, ficaram aqui conosco nesse envolvimento. A gente agradece. E vamos assim, elevar os nossos corações a Deus, Pai amado, Jesus, amigos espirituais que estiveram aqui a nos sustentar nessa noite. Nesse nosso trabalho, Pai, que envolve tanto esses nossos corações, fortalecendo cada vez mais essa nossa responsabilidade de pais, educadores, evangelizadores. Evangelizadores, Pai, sempre lembrando o exemplo maior de Jesus, que aqui nesse trabalho é onde a gente vê e traz sempre essa mensagem de auxiliar esses nossos pequenos que chegam até nós, como filhos, sobrinhos, netos, enfim, Pai. Essas crianças, esses pequenos, né, essas pequenas crianças, mas que na verdade trazem a sua bagagem. Obrigada pelo amparo, pela sustentação que temos através dos estudos, que tanto nos auxiliam, como nós podemos colocar os nossos passos nessa caminhada. Por toda essa confiança que temos em Ti, Pai querido. Te pedimos assim, nos envolva na Tua paz, na Tua tranquilidade, na Tua harmonia, nesse Teu amor, Pai, para que assim
possamos cada vez mais nos sentir fortalecidos nessa nossa caminhada, em busca desse nosso aprendizado, em busca dessas nossas necessidades que temos hoje nos nossos corpos materiais, para que assim possamos cada vez mais estarmos melhores, mais burilados. E assim, com as tuas bênçãos, Pai, encerramos nessa noite o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a esses benfeitores, amigos que nos envolvem nesse nosso trabalho. Que assim seja.